Eu quero compartilhar algo que lá em São Paulo a gente teve a oportunidade de conhecer o CEO da Amoni, que é o software, né, de monitoramento, e é o senhor Pedro. A gente trouxe vários insights lá numa conversa que a gente teve de horas. Primeiro a gente olha para a equipe do Moni, a gente vê uma equipe muito compromissada com o cliente. Então o Moni ele deu saltos assim significativos, tem crescido muito, né, no segmento de software de monitoramento. E aí lá a gente teve a oportunidade de conversar com o seu Pedro. Antes de conversar com o Pedro, a gente conversou com a equipe dele. Cara, o que a gente percebeu? Uma equipe altamente, cara, compromissada com resolução de problemas. Engajados, caras assim, cara, formidáveis. E até então a gente não conhecia o Pedro. E aí o cara que atendeu a gente, que é o Richard, cara, o cara trouxe assim várias sacadas assim extraordinárias. E assim, pô, ali só com o Richard a gente já tinha ganho aquele dia. Quem é o Richard? Richard é um cara que ele entrou como operador de monitoramento. Escuta isso, Yuri. Entrou como operador de monitoramento, subiu, escalou na equipe pelo seu desempenho, se tornou o chefe do monitoramento, gerente do monitoramento, foi escalando e se tornou o gerente da empresa. O cara, assim, um fenômeno. O cara, dado processo, viu? Isso é para te animar. Dado processo em resolver problemas, o cara, assim, de 800 eventos, ele conseguiu baixar para 300 eventos. Então, assim, o cara realmente compromissado em resolver o problema. Falei, putz, cara, então só a conversa com o Richard a gente já tinha ganho já o nosso dia. Aí, o seu Pedro, né, ia passando, os caras chamaram, cara, o cara sentou lá, mano, ele deu uma aula, mas uma aula, sabe assim, coisas fenomenais. E aí eu quero trazer uns pontos bem interessantes. E aí o mais interessante de tudo isso, pessoal, é que a Amoni, ela está num patamar já grande, uma empresa bem consolidada. O seu Pedro, ele já não está mais na linha de frente de operação, mas a gente percebe que o mesmo comportamento do Pedro estava com toda a sua equipe. E o mais legal de tudo isso é que aquilo que ele estava falando e ensinando, a gente já está praticando aqui dentro, sem a gente nunca ter visto, sem a gente nunca ter se conhecido. Então a gente percebe que ele já pratica coisas que a gente está no rumo, que às vezes a gente pensa assim, cara, será se realmente a gente está no caminho certo? Pô, será se realmente a gente está caminhando para a excelência, para isso mesmo? Apesar de que a gente faz com muita firmeza o que a gente faz, mas é muito bom saber que esse é o caminho. Esse é o caminho. E aí, cara, é extraordinário. Eu quero trazer alguns pontos, tá? Nós falamos muito sobre cultura, apesar de falar sobre o programa, mas ele falou sobre cultura. Ele tem uma cultura muito forte dentro da empresa, uma cultura de liderança viva. E ele usou uma expressão assim, ó, o exemplo dos grandes. Como construir uma equipe de gigantes começando com pessoas comuns. Ele tem uma equipe grande, mas ele começou com uma equipe muito comum. Pessoas comuns, que não eram dotadas de autoconhecimento, mas eram pessoas extremamente comuns, que tinham algumas habilidades que ele percebeu, e ele trabalhou nessas pessoas, porque ele viu o interesse, ele viu a sede que essas pessoas tinham, e isso facilitou o processo. Então ele torna uma empresa gigante com pessoas comuns, tá? E aí a gente perguntou para ele como, né, ele fazia isso. E a gente trouxe alguns pontos. O que aprendemos com quem está crescendo de verdade? A cultura da empresa nasce no comportamento da liderança. Vou ler novamente. A cultura da empresa nasce do comportamento da liderança. Se o líder é mole, a cultura fica mole. Se o líder é exemplo, toda a equipe ela segue. Vocês entendem, galera, que agora há pouco estávamos falando sobre liderança, sobre se posicionar, sobre tomar a frente, sobre sair dos bastidores. O papel da liderança é fundamental dentro da empresa. O que vocês fazem é importante por esse momento. Mas vocês têm que entender, galera, que aquilo que nós aprendemos da nossa liderança, nós precisamos entender que
não é só para eu aprender, para executar, mas é para eu aprender, absorver, fazer o que tem que ser feito e formar pessoas para ficar no meu lugar para eu voar. A sociedade, ela diz o seguinte: não ensine o que você sabe, porque aí você, qualquer hora, você pode pegar as contas e tu tá, ó, lascado. Faça a empresa depender de você, a ponto de você entrar de férias e aí as pessoas ficarem te ligando. Isso é uma cultura errada. Porque se a empresa ela tá dependendo de um funcionário, isso quer dizer que ela está falhando. Se uma empresa ela está dependendo de um colaborador, se ela não pode viver sem aquele colaborador, ela está falida. Então a liderança da empresa, ela trabalha de forma que cada pessoa ela deve ser substituída. Para quê, Carlos? Para mandar embora? Se for o caso, sim. Se for para ela voar em outros ares, também. Mas se for para ela ser promovida, ela depende disso. E aí onde é o X da questão, galera. Por que liderança é importante? Por que nós temos que tornar o espelho da nossa liderança? Porque a liderança, ela reflete uma cultura. Se a cultura for forte e o líder for forte, ele vai conseguir passar isso para os demais. Se a gente se for mole, como líderes, e não assumir responsabilidades, não peitar o problema, sabe o que vai acontecer? Eu vou formar pessoas do meu lado mole. Porque, galera, o exemplo arrasta. Vocês entendem isso? O exemplo arrasta. Eu falei para várias pessoas, já falei para o José, já falei para a Bia, para muitos aqui, que tem coisas que eu faço só pelo exemplo. Quantas vezes a gente já viu as meninas indo lá lavar o banheiro? Elas não tinham que estar lavando o banheiro. Por que elas fizeram isso? Porque alguém precisava enxergar que não estava vendo. Os líderes chegam ao ponto de fazer para que as pessoas compreendam que tem que fazer. Entende isso? Parte da liderança é isso. Não deveria ser preciso fazer, mas tem coisa que a gente faz por conta disso. Porque as pessoas parece que têm dificuldade de compreender as coisas. E aí é onde fala, se a gente tiver uma liderança forte, uma liderança que é compromissada com o cliente, com o trabalho, com a empresa, mano, a gente vai ter uma equipe excelente. Isso parte da liderança. E o Pedro, né, o seu Pedro, ele entendia isso. Então ele trabalhava muito o desenvolvimento de cada pessoa. Se ele percebesse que realmente a pessoa ela tinha sede, ele investia nessa pessoa. Mas aí eu perguntei para ele como enxergar essa pessoa, né? Na verdade não perguntei ele, mas eu me fiz como chegar até esse ponto. E aí no desenrolar da conversa ele soltou algo que é aquilo que a gente mais fala todo brief. Todo brief a gente fala a mesma coisa. Beleza, a gente tem que investir em liderança, investir em pessoas, mas como saber qual é essa pessoa? Como saber se essa pessoa é a certa ou é a errada? Primeiro, olha só isso aqui, galera. Ele busca pessoas que tenham compromisso com o próprio crescimento pessoal. A primeira coisa que ele enxerga, que ele procura nas pessoas, e que é isso que a gente pratica hoje, é se você pratica e se importa com a sua vida, com o seu crescimento pessoal, com o seu cuidado, com o seu zelo, isso é um bom sinal. Se você é uma pessoa que se importa com você, que cuida da sua saúde, cuida daquilo que você está tendo contato diariamente e mostra que você é uma pessoa que se importa com você, você vai ver várias coisas nessas pessoas. Essas pessoas, elas, primeiro, pessoas que têm compromisso com você, você vai ver que ela é uma pessoa que ela busca sempre conhecimento, ela busca se desenvolver, ela busca estar saudável. Por quê? Autocuidado. Uma pessoa que ela cuida de si mesmo, ela tem zelo por ela. Se ela tem zelo por ela, pessoal, preste atenção. Se ela se cuida, se ela tem zelo por ela, isso é um sinal perfeito para a gente colocar alguma coisa na mão dela, porque ela já entendeu o princípio de como funcionam as coisas. Vocês entendem isso? A primeira coisa que ele busca é o quê?
se essa pessoa ela está preocupada com o futuro dela. Se a pessoa não está preocupada com o futuro dela, lascou, meu irmão. Você pode ser o melhor palestrante, o melhor coach, você não vai conseguir trazer nada que possa acrescentar na vida dessa pessoa. Então, a primeira coisa que a gente traz para a vida de vocês é incentivar o crescimento pessoal de vocês. É instigar em vocês essa busca. Porque se vocês não lutarem por vocês, por que eu tenho que lutar? Se vocês não querem salários melhores, por que eu vou dar um salário melhor para você se você não busca isso? Às vezes está muito óbvio, né? Poxa, mas eu estou aqui a vida toda e o salário não muda? Não muda porque você não busca. A gente só reclama das coisas. Reclama que tem muita coisa para fazer, reclama que o sol é quente, reclama que as coisas é pesada, que é isso, que é aquilo, que o salário é alto, que o salário é baixo demais. Tem alguém que reclama aí do salário alto? Levanta a mão que diz aí que o salário é alto demais. Quem dera, né? Só o Wesley que diz que é. Pessoal, vocês entendem isso? Vocês entendem isso? Que vaga tem. Mas eu não posso fazer algo por você se você não quer. Eu não vou, pessoal. Vou pagar uma academia para um cara que tá nem aí pro corpo dela, pra saúde dela. Vou estar rasgando meu dinheiro. Se ela não valoriza o dela, vai valorizar o meu? Vocês estão entendendo a lógica? Então, pessoal, o primeiro ponto é buscar pessoas que tenham compromisso com ela. Se ela tem um compromisso com o futuro dela, com a família dela, cara, é um ponto positivo. É algo que ele deixou literalmente. Ele falou, cara, a primeira coisa que eu busco nessas pessoas é isso. Isso está ligado a quê, pessoal? É buscar as oportunidades. A gente busca, a gente mostra que quer, não é falando. Você sabia disso? A gente busca o que quer fazendo. Vocês estão entendendo isso? Falar, o chat GPT fala melhor do que você. Agora, só não faz. Algumas coisas fisicamente, né? Mas aqui, ó, ele pensa mais do que você. Então, pessoal, se você quer alguma coisa, você não tem que falar, você tem que correr atrás. A gente tem que correr atrás. E o que mais a gente fala aqui, pessoal, é para vocês buscarem crescimento, buscarem desenvolvimento, a gente fala, a gente se humilha, diz assim, fulano cresce para tu ter um salário bom, para tu ir para praia com a tua família, para tu dar o bom de melhor para tua família, fulano tu tem que melhorar para tu dar o bom para tua casa. Aí, não quero, prefiro estar aqui reclamando da minha vidinha e pá. Quase isso. Vocês entendem isso? Diga assim, ó, primeiro ponto. Compromisso. Comigo. Vamos ver outra coisa que ele busca. Compromisso com o time. Ele olha e observa isso. Não basta cobrar. Tem que desenvolver, tem que ensinar, tem que formar. Se ele percebe que o cara ele tem um compromisso com as pessoas, com o time dele, é outro ponto. Primeiro o compromisso com ele. Depois o compromisso com a equipe, com a entrega, com aquilo que foi dado como missão para ele. Se ele entende isso, valoriza isso, o compromisso com o time, com a entrega, com os resultados, é um outro ponto a se observar e dizer, vale a pena investir nessa pessoa. Se é um cara que ele está preocupado na demanda que foi entregue para ele, com aquilo que ele vai entregar com a equipe, como ele está entregando, de que forma ele está incentivando a sua equipe, de como ele está ensinando para que ela acelere o processo de aprendizado, gente, isso é formidável. Não, eu vou ficar calado que se ele quiser que ele procure lá e vamos se tornar aqui, nem que a gente gaste mais tempo aqui, mas não vou falar. Que se vire procurando. Vocês estão se prejudicando como equipe. Tem que ensinar, fulano, sabe por que disso? Por causa disso, ó, então tu vai fazer isso aqui que eu vou fazer tal coisa. Porque no final vocês têm que entregar um resultado como equipe. Então, primeiro ponto, cara, se preocupe com você, seja zeloso com você, seja compromissado com você. Segundo ponto, com a equipe. Se você é compromissado com a equipe, que você anda, com a equipe de trabalho, com os resultados, se isso vai gerar impactos ou não, isso é outro ponto positivo. Lembra o que eu falei agora há pouco ali? Se alguém esquece de abrir uma ordem de serviço e o cliente está puto da vida, o problema é de quem, em primeiro lugar?
É da empresa. Independente de quem esqueceu, independente de quem era para ter sido feito, nós entendemos que isso é um problema de todos. Depois que a gente resolve isso, sanador, aí a gente vai tentar estancar onde está o problema maior. Mas a princípio é de todos. Beleza, pessoal? Vamos lá? Quantos estão entendendo? Outro ponto. Compromisso com o cliente, cara. Qual o primeiro ponto? Compromisso com quem? Com você. Segundo? Com a equipe. E terceiro? Com o cliente. Presta atenção. Entregar o valor real com honestidade e verdade. A gente trabalha e dá o melhor para que tudo corra bem lá no cliente final. Para que o cliente ele seja atendido da melhor forma possível. É respeitando o tempo do cliente. Se eu disser que eu vou, eu vou. E quando não for, avisar, porque o cliente ele tem que saber. O cliente tem que ser respeitado, ele também tem que respeitar. Mas antes de tudo, a gente tem que respeitar o cliente, respeitar o tempo do cliente, mostrar a importância do problema do cliente. Vocês entendem isso? É se importar, ouvir mais o cliente. Às vezes o cliente está falando aí, a gente todo altivo, acha que sabe tudo, não deixa nem o cliente falar. Às vezes o cliente não está sabendo dizer a coisa e a gente fica atropelando o cliente e não para ouvir qual é a dor do cliente. Às vezes o cliente está dizendo, o sistema do alarme não está funcionando, o alarme não está funcionando. É o quê? É o controle. Mas o alarme para nós é o quê? É tudo, né? Qual é o problema? O que está acontecendo? Como é que o senhor está fazendo? O senhor já tentou dessa forma? É conversar, é entender o processo, é se importar com o cliente, é entender que o cliente tem uma dor e que nós somos as pessoas responsáveis em atender. Pessoal, nada de mentir para cliente. Ninguém aqui vai crescer ganhando cliente na mentira. Se dá para fazer, dá. Se não der, também a gente tem que dizer que não dá. Não é inventar, não é ficar em cima do muro, não é deixar subentendido para o cliente que vai dar ou não vai dar. Cara, é ser claro. Show de bola? Vamos lá? Outro ponto. Compromisso com o resultado. Então, primeiro ponto é o quê, pessoal? Compromisso com quem? Segundo. Terceiro. E o quarto agora? Compromisso com os resultados. Presta atenção. Porque a empresa sem lucro não sustenta nem sonhos, nem famílias e nem quem trabalha nela. Se a gente, galera, não tiver lucro, não tiver resultado, é em vão o que a gente está fazendo. Ele tem que ter um retorno. Aquilo que eu estou fazendo, ela tem que dar um resultado. Às vezes a gente está ocupado demais fazendo coisas que não vai gerar resultado nenhum. Fazendo muita coisa sem gerar impactos. O que isso está trazendo como resultado? O que você está fazendo está gerando resultado? A gente precisa saber o que você faz gera resultados, gera impactos. Porque se não dá resultado, se não gera lucro para a empresa, se isso não gera algum lucro, um resultado final para a empresa, a gente está só ocupado, fingindo que está trabalhando, fingindo que está ocupado. Não é nem fingindo, é se enganando. Está ocupado, mas não está produzindo, não está gerando impactos final. E a gente precisa entender isso. Eu estava falando agora há pouco, a gente que lida ali com gerir os problemas, as ordens de serviço, às vezes a gente está ocupado demais resolvendo a ordem de serviço que gera poucos impactos. Deixa de, por exemplo, resolver um cliente que não está conseguindo ativar o sistema para colocar, por exemplo, um módulo de luz. Os dois são importantes, mas qual é o mais importante? É o cliente que não está conseguindo ativar o sistema. O que é o mais importante? É a palavra que você deu para o cliente final, dizendo, a nossa equipe vai aí. Se vai
tem que cumprir. Olha isso aqui, ó, bem interessante, pessoal. Como eles formam gigantes a partir de pessoas comuns. Primeiro, eles contratam pelo caráter, não pelo currículo. Às vezes o cara tem lá um monte de curso, né? Mas é um cara mau caráter, mentiroso de uma figa, meu irmão. Da peste. Às vezes o currículo não quer dizer muita coisa não, pessoal. Aliás, não quer dizer nada. As pessoas elas ficam impactadas com as funções ali, mas se a pessoa não for uma pessoa de bom caráter, se for uma pessoa que não expressa sede de crescimento, maleabilidade, se é uma pessoa que não expressa isso, não adianta. Então eles focam o quê? No bom caráter da pessoa, o comportamental. Porque as habilidades técnicas dá para ensinar? Mas dá para ensinar um mentiroso a deixar de ser mentiroso? Hã? Pessoal, só Jesus, tá? E se a pessoa deixar, né? Se a pessoa quiser. É. Pessoal, não adianta. Mentiroso uma vez, mentiroso para sempre. Ah, cara, nem sempre. Verdade, nem sempre. Quando Jesus entra no caso aí, cara, é Jesus na causa. Mas aqui não é igreja. Vocês entendem isso? Eu tenho que apostar primeiro no bom caráter da pessoa, saber que a pessoa é realmente fiel, que é escudeira, que tem sede de crescer, que está realmente disposta sempre a vestir a blusa da empresa. Show de bola. A parte técnica, a gente trabalha a vida da pessoa. Se ela tem sede, ela vai achar o caminho certo. Mas se a pessoa for mau caráter, meu irmão, e aí é algo que eu fiquei conversando com ele e eu falei, tá, Pedro, beleza, vocês mostram sempre passivos, sempre mostram pessoas que ensinam, e quando é hora de demitir? Quando é hora de mandar o cara ir embora? Promover o mercado de trabalho, né? Aí eu falei, é simples, é olhar para o comportamental. Lógico, a gente lembra aqui dos resultados que a gente tem que ter compromisso com os resultados, é lógico, se eu coloquei para uma função, eu tenho que entregar para aquela função. Mas tem outra coisa que eu tenho que olhar também. O que é? O caráter da pessoa. É saber como é o caráter dessa pessoa. Se eu não for uma pessoa de bom caráter, pessoal, não vai. Ele até usou o exemplo, né? O exemplo de um filósofo, agora eu esqueci, Sócrates, né? A mãe de Sócrates era parteira. Ela ajudava a dar luz. E aí ele falou assim, ó, e ele, Sócrates, ele entendia que ele ajudava as pessoas a tirarem de dentro delas a resposta, o conhecimento. Aí ele falou assim, como uma pessoa de mau caráter vai botar para fora algo bom se não tem nela? Eu ajudo a dar luz ao que tem dentro da pessoa. Então, é por isso, pessoal, que a gente tem que buscar primeiro, né? Jesus na causa, tá? Irmão, a gente tem que mudar buscar ter comportamentos dignos, saber que tem hora que Jesus, tem hora não, né? Jesus tem que estar na causa sempre. Mas, pessoal, é apelar, meu irmão. Tem coisa em você que só quem vai mudar é Jesus. É só Jesus, meu irmão. Então, tem comportamento dentro de você que não tem jeito, cara. Se não tiver alinhado com a cultura, não dá certo. Você pode ser o cara mais fodástico de conhecimento, não vai dar certo. A gente tem que estar alinhado isso. Beleza? Eu não quero me estender mais aqui, pessoal. Tem muita coisa legal pra gente falar, mas não quero mais me estender. Mas o que eu quero trazer como lição para vocês hoje, que eu quero trazer para vocês de grande importância, é que nós precisamos ter compromisso com a gente, com você mesmo, com o seu pessoal, com a sua evolução. Busque o crescimento pessoal. Quando você começar a buscar o seu crescimento pessoal, e é aquilo que a gente sempre traz aqui dentro, sempre traz, né? Instiga vocês a buscarem o conhecimento pessoal de vocês, é dormir bem, é ler livros, é assistir bons filmes, é ter contato com pessoas de ambientes diferentes, porque isso vai proporcionar comportamentos, aprendizados diferentes. Isso vai moldando a nossa vida, trazendo para nós um crescimento fora. E aí, é lógico, crescimento com a equipe, desenvolvimento com a equipe e tudo mais. Mas o ponto é o quê? Deixa eu dizer algo bem claro aqui para vocês. Foi algo que ele trouxe também que eu achei muito legal.
Enquanto eu estiver aqui, ó, ocupando o meu lugar, a minha vaga, eu estou deixando de dar o crescimento para outras pessoas e automaticamente eu não estou crescendo. Tô. Enquanto você estiver fazendo a mesma coisa, ocupando o seu lugar, você deixa de crescer e você está ocupando o lugar de alguém. Eu, inclusive, estou tomando o lugar de alguém. O Lucas está tomando o lugar de alguém. A gente está tomando o lugar de alguém. O que a gente precisa fazer? Formar pessoas. E como é que a gente vai identificar isso? Através desses pontos que eu te falei. Então a gente precisa buscar. A gente estava falando agora há pouco, cara, quando é que vocês vão acordar para vocês crescerem? Quando é que vocês vão começar a acordar para vocês olharem, vir aqui por curiosidade, vir aqui, ó. Aqui. Quando é que vocês vão parar, tirar um tempinho para ler isso aqui, ó? Cara, eu me identifico aqui com tal habilidade, tal função aqui. O que eu preciso fazer? Tem empresa, galera, que ele não sabe dizer para você o que você precisa fazer. Tá aqui, cara. A gente deixou claro o que você precisa fazer, o que você faz. Inclusive tem aqui todas as informações do que você pode e não pode fazer, das habilidades comportamentais. Cara, tá tudo claro, tá nos teus olhos. Tu vai esperar vir uma pessoa de fora para tomar o teu lugar? Gente, é compromisso com você. Se você não tiver compromisso com a sua vida, meu irmão, a gente pode falar o que for. Não vai. Vocês precisam querer, vocês precisam desejar. E eu vou te falar, não é falar não, tá? Não é sair abrindo a boca, porque eu desejo tal função. Não, meu irmão. Se deseja, cadê a tua atitude? Deixa eu falar uma coisa sobre isso. Quando se fala em crescimento, em evolução, a gente não pode ficar preso apenas no que está ali. Porque quando uma pessoa ela realmente é uma pessoa que entrega valor, funções são criadas em prol dela. Eu já passei por muitas experiências assim, de não existia uma função. A função foi criada porque aquela pessoa não podia ser perdida. Então, se aqui na empresa, de repente, não tem uma função, mas eu vou para que lugar? Não tem uma função. Se você for bom, se você realmente... essas características forem enxergadas em você, não se preocupe, porque funções vão ser criadas em torno de pessoas. Existem muitas funções que a CAD ainda não tem. Existem muitas oportunidades que ainda não existem aqui dentro. Por quê? Porque não tem pessoas para ocupar. Entende? Faz sentido, pessoal? Eu aconselho vocês a sair do limbo, sair de cima do muro. O que vocês querem? Vocês têm que saber o que vocês querem. Trabalhem em prol disso. Trabalhem em prol disso. Agora não vem dizer que não está claro as coisas, tá? Porque às vezes a gente fala, o que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar na tua boca, pegar uma colher, botar na tua boca a comida. Cara, você tem que saber procurar. Você tem que saber perguntar, você tem que saber instigar. Você tem que aprender a querer algo da vida. Vocês têm que sair de cima do muro. Não pode dizer que a gente não é claro. Não pode reclamar da vida. Pessoal, se vocês não tiverem compromisso com vocês, meu irmão, pode ter certeza que alguém vai ter com ela e ela vai passar por cima de você, vai tratorar você. O que a gente não pode é ficar esperando. A gente tem um tempo. Eu sempre falo, cara, parece que é mal das pessoas. Só vai estudar para concurso quando? Quando sai de... saiu, vou estudar, vai pegar pau, eu acho é pouco. Sabe quando é que as pessoas vão no médico? Quando estão morrendo. Né, Daniel? Vão no médico quando estão morrendo. Sabe quando é que vão fazer dieta? Quando as blusas não cabem mais na pessoa. Quando a pessoa está infartando. Tá morrendo, né? E às vezes nem isso, pega 3 infartos e ainda está lá, achando com a mais bonita do mundo.
Meu irmão, o brasileiro é foda, velho. A gente tem que parar de ser menino. É por isso que no mundo só deveria caber quem são os fodásticos mesmo. Porque quem é covarde não deveria ter nascido. Aí, X, tá? Se você nasceu, você não é covarde. Então, teve um momento da sua vida que você teve muita coragem. E por que você não é hoje? Por que você não é corajoso hoje? Alguma coisa se perdeu. Porque quem é covarde não nasceu. Então, galera, isso quer dizer que é para nós. Isso é para mim, isso é para você. Vamos assumir, tira um tempinho depois, tira uma foto, vai pro chat GPT, monte um plano estratégico, faça curso, busque, foque, aí tu vai ver se o negócio vai abrir ou não vai pra tua vida. Beleza? Show? Show de bola? Então, vamos ficar de pé, pessoal.